Falar em economia, a inflação galopante, né? Volta a crescer ou aumentar o preço do gás e da gasolina novamente. Vamos ver uma matéria, assim que a gente roda a matéria, vamos comentar aqui com a nossa bancada. E você que está em casa, que é a autoridade, que manda no programa, você que dá o norte para esse programa, pode participar mandando a sua mensagem, porque já já eu começo a atender ao telespectador. Vamos ver a matéria, por favor? A inflação subiu mais uma vez. E isso refletirá nos preços nas compras mensais e na gasolina. Os dados são divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostram que a inflação média pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor teve alta de 10,25% nos últimos 12 meses. No mês de setembro, a alta foi de 1,16%, acumulando altas de 6,9% no ano. O item que teve maior aumento foi o pimentão, com 96,4% de alta. Em seguida estão a abobrinha, com 64,9%, e o etanol, com 64,77%. O repolho finaliza essa lista com 57,9%. Entre os itens que tiveram alta com maior peso no bolso do consumidor estão a gasolina, com um aumento de quase 40%. O gás de cozinha teve aumento de 35% e as carnes com 37%. Gabriel Regis para o jornalismo da Rema TV. Do Gabriel pelas informações, são informações estarrecedoras, né? Infelizmente, nós estamos vivendo algo que faz muito tempo que a gente não vivia. Eu estou vendo a gasolina chegar a R$10 o litro, se continuar do jeito que está indo. Zezinho. Olha, é o que nós sempre falamos, né? O debate público ele é bom, né? Mas aquelas pessoas que às vezes não gostam, Edivaldo, ela vem aí, é comunista, aí, aquilo, mas vamos lá. Tem pessoas, Edivaldo, gostando desses preços altos. Aí tem uns 16% aí que aplaudem, diz que está tudo bem, que o Brasil está uma mil maravilha, que o Brasil é isso, não tem jeito, que o presidente, que Paulo Guedes está fazendo o que pode. É esse o debate que nós temos. É isso que temos para o debate. Não. Nós precisamos de uma pauta, do enfrentamento a baixas de preço, ao controle. Espera aí, o que é que eu posso fazer? Pode, tem que sentar com os governadores, mas não, vou pensar em 2022. 2022 é mais importante do que o debate, do que o sofrimento daquelas pessoas que não estão aguentando mais abastecer, que não estão aguentando mais comprar carne, que estão comprando ovo. Aí a gente é comunista, a gente é esquerdista, é coisa que foi contra. Não, mas tem 16%, Edivaldo, que está aplaudindo. Diferente de você, que há muito tempo você está preocupado com a cesta básica e com combustível, reclamando e fazendo até contenção de não gastar combustível. Está certo, até ensinando para todos nós, isso é importante. Agora, Edivaldo, tem pessoas que eu vou te dizer que está muito bem, obrigado, estão ganhando bem, estão aplaudindo, que são os apoiadores do presidente Bolsonaro, que botam um pano quente, que vai até para os Estados Unidos buscar exemplo, que a carne está cara lá nos Estados Unidos, que é o mundo, que está faltando combustível até em Londres. Meu amigo, nós estamos no Brasil, país pujante, forte, na qual nós elegemos, eu votei no presidente, posso cobrar e criticar. Ok, Paulo Cavalcante com um comentário. O Brasil, com certeza, não pertence ao planeta Terra, né? O Brasil, acho que deve ser em Marte, ou Netuno, ou quem sabe até em Plutão. Ou em outra dimensão, quem sabe aí, num outro ponto da nebulosa, né? Porque, para ouvir um comentário desse, o mundo é globalizado, gente. Se fala tanto isso, é um defensor do globalismo, né? E agora vem falar de que o Brasil está fora. Gente, se cria uma crise, desde que houve a crise em 1923, se eu não me engano, 16, 17 até 23, uma grande crise que abalou os Estados Unidos e a Europa na época. Desde essa época, todas as crises mundiais têm afetado tudo. E todos. O Brasil viveu um paraíso
né, na década, do início da década de 2000 até mais ou menos 2010 foi um grande paraíso, o mundo estava pujante, as coisas estavam crescendo, mas nós estamos em crise, viemos de uma época de crise, uma crise atrás da outra, que culmina com a maior pandemia, sei lá, da época pós-moderna, não se ouve falar em outra coisa, fica até redundante comentar isso aí. Agora, veja bem, há uma diferença sim, enquanto em alguns lugares da Europa o gás subiu 300%, aqui no Brasil não subiu tanto isso, né? Outra, nós temos que entender que a gente importa um monte de coisa, por exemplo, a questão, nós estamos aí, eu recebi agora algumas fotos de alguns amigos lá da região de Fernandópolis, a represa de Água Vermelha está no chão, a ponte está seca, a ponte está só os pilares dela, está seco, não chove lá há 2 anos. Estamos vivendo a maior crise hídrica da história. Eu morei lá 9 anos, nunca vi a represa Água Vermelha baixar. Então você tem que entender uma coisa, gente. Daqui a pouco vão dizer que o Bolsonaro é culpado de não chover. Daqui a pouco vão dizer, meu Deus do céu, o gado está lá. Ele disse, olha, gente, a gente não tem como alimentar o gado. O gado a fiel, situação, é verdade. A situação não, estamos falando de coisa séria. Ô Zezinho, por favor, coisa séria, tem gado morrendo de fome, porque não tem como plantar milho, se perdendo tudo. Agora, você vê uma história, nós dependemos, você sabe a próxima crise que nós vamos enfrentar? A crise do adubo. Nós dependemos quase 90% do potássio que vem da China e de outros lugares, sendo que nós temos reservas aqui, inclusive, Edivaldo Soares, a nossa bacia hidrográfica tem a maior riqueza de potássio hoje de reservas da América Latina, e por que não dizer do continente inteiro? E nós não podemos explorar porque é uma grande reserva de indígenas. Olha que situação que estamos vivendo. Verdade. Tem razão nisso aí. Samuel Costa, seu comentário, por favor. Olha só, primeiro eu quero parabenizar o Bispo Paulo, né, pela fala tão intransigente. Eu acredito que se ele estivesse compondo o staff aí do presidente Bolsonaro, muitas lorotas, muitas bravatas teriam sido cometidas. Não teriam sido cometidas, na verdade. Agora, pessoal, o Bolsonaro e o Paulo Guedes são Robin Hood às avessas. Enquanto o povo brasileiro, é um dado oficial, Bispo Paulo, o senhor que, né, fala aí de muitos números, 116 milhões de brasileiros sofrem por insegurança alimentar. E sabe o que acontece agora, telespectador da Rema TV? É que o Brasil é o maior exportador de alimento e o 3º maior produtor de comida. Então, que patriotismo é esse? Onde aumenta 35% o gás, mais de 40% o preço da gasolina, do etanol, do combustível e seus derivados, e o nosso povo passando a míngua. Patriotismo é o que o Trump fez, o que o Biden está fazendo, colocando o povo americano em primeiro plano e depois ele dá essa ajuda de custo aí que ele deu para os países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil, que também recebeu vacina aqui em vários países da América do Sul. E nesse sentido, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, subsidiariamente, demonstram não ter nenhum tipo de conhecimento de economia doméstica. Enquanto isso, o assalariado, os mais de 14 milhões de desempregados, estão atônitos, sem esperança, e é por essas e outras que o Bolsonaro, se continuar da forma que está, nem no segundo turno vai chegar às eleições de 2020. Olha só, tem um dado importante para você que acompanha o News 5.1. O preço do gás mais caro no Brasil é em Cacoal, Rondônia. O preço do gás mais caro no Brasil é em Cacoal, Rondônia. R$ 135 botijão de gás. Eu quero sugerir aqui o jornalismo da Rema TV, que é um jornalismo competente, ir ao supermercado com um carrinho, uma lista de compra do básico, arroz, feijão, óleo, açúcar, café, aquelas coisas básicas. Fazer uma compra e depois agregar um botijão de gás, para ver o que sobra de um salário mínimo. Eu preciso ver isso, para saber como é que está vivendo a Dona Maria, o seu João, as pessoas que estão lá falei Dona Maria e seu João, mas pode ser o Edivaldo, o Paulo, o Zezinho, o Samuel, que mora lá na periferia e que precisa trabalhar e que vive com um salário mínimo. Aí a gente vai ter noção de como é que está vivendo o nosso povo. Porque a gente fala aqui, todo dia debatendo essas coisas, mas a gente não tem noção. Eu tenho visitado residência de alguns amigos e quando abre a geladeira a gente se assusta. É só água, gente. É só água. O povo está vivendo
a pior situação, pessoas que ganham um salário mínimo. É uma coisa impressionante que nós estamos vivendo. Nesse quesito, eu, Edivaldo, como disse o Zezinho, me preocupo há muito tempo. Inclusive, estou pegando carona com o Zezinho. O Zezinho passa em frente à minha casa, por que eu tenho que vir de carro para cá? Pego carona com ele, porque senão... Né, Zezinho? É assim que está acontecendo. Não, é verdade, Edivaldo. E aí hoje você vai, pelo que eu vi, você vai ficar em cima do muro, né? Porque você tem que descer, que o bispo fala, olha, se der um comentário, Edivaldo precisa descer de cima do muro. Mas hoje Edivaldo está falando de uma coisa que todos os brasileiros estão sentindo, menos aquele que o bispo está falando, que é o mundo. E outra coisa aqui, ó, o Herbert Lins falou... 2,5 contra 1, né, Zé? Olha, vai ficar difícil, hein? Ó, o bispo faltou às aulas de história. A crise de Nova York foi no ano de 1929. Era com os dados... Quem é que está falando? O Herbert, de adultos. Herbert, tudo bem, Herbert, mas foi na década de 20. Então, foi na década 29, de 20. então você Eu dei ali os dados mais ou menos, mas em 2016 teve uma crise grande também. 2019.